Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais uma aula e na sequência de aulas que estamos convivendo ao longo desse bimestre, essa com certeza é uma aula que estamos transmitindo por meio desta aula alguns conceitos de muita relevância para o uso na gestão das informações de uma ordem geral na atividade de um engenheiro de produção. Não necessariamente só para as questões de dimensão financeira. Eu também posso usar essa estrutura de conhecimentos da aula atual, desta aula de hoje, que nós estamos denominando no contexto da gestão contábil de plano de contas, para as questões de informação, de ordem física também, não só de ordem monetária. O que eu chamo de ordem física? É que muitas vezes vocês precisarão de informações de ordem quantitativa dos recursos consumidos. Por exemplo, matéria-prima, produtos fabricados, e isso pode estar disponível numa base de dados comum da empresa, que essa base de dados comum da empresa pode ser a contabilidade. E o que a gente verifica na prática? Que toda empresa que não utiliza a contabilidade como uma base de dados única é um festival de elaboração de planilhas, né, entre todos os setores da empresa, sejam de ordem comercial, produção, financeira, e acaba se gastando tempo e recurso, né, numa formulação de bases múltiplas em que poucos usuários da empresa têm acesso, somente aqueles que elaboram as planilhas, essas bases de dados individuais e particulares, quando é possível ter tudo numa única base de dados e compartilhado com todos os usuários, de âmbito interno principalmente. Então, por isso que a gente classifica que esses conceitos de plano de contas que vamos ver hoje, eles podem ser considerados como um meio de você ter na sua empresa, na sua organização, uma base de dados única. Isso é possível, não há nenhuma interferência no processo contábil e nós vamos trabalhar com o mesmo recurso para tudo. E acreditem, eu posso afirmar a vocês que isso é possível. Já tive contato com empresas que possuem numa base de dados única, a partir da contabilidade, todas as informações de ordem gerencial que ela precisa e também atendendo todos os aspectos específicos de legislação tributária, de legislação fiscal, que cada setor econômico, cada organização pública ou privada tem. Então, não é incompatível. Não é mesmo, e com uma base de dados que atenda as duas situações, a parte gerencial e a parte formal, obrigatório, não tem problema nenhum. Elas podem conviver de forma pacífica e harmoniosa. Então, com isso, nós estamos avançando no nosso conteúdo, estamos aqui no tópico 5, e como a gente ressaltou na última aula, né, que eu pedi a vocês para fixarem nesse termo, plano de contas. Estamos resgatando o nosso compromisso. Então, plano de contas é essencial para que esse fluxo aqui aconteça, principalmente atingindo os seus objetivos que, após captar as informações do dia a dia, transformar em relatórios de uso interno e atender às especificidades externas, algumas obrigatórias e outras não obrigatórias, mas que é importante no relacionamento de uma organização com o seu meio, né, com os seus stakeholders que possam, digamos assim, ter interesse nas informações. Então, vamos lá. O que é um plano de contas? Mas para que a gente tenha a informação e o entendimento do que é um plano de contas, eu começo pelo conceito de conta. Então, o que é conta? É a representação contábil de elementos patrimoniais de natureza igual ou semelhante. Então, a conta é um mecanismo em que eu vou armazenar os dados coletados nas transações
E todos esses dados, todas essas transações idênticas, eu vou armazenar num único local. E esse local a gente está denominando de conta. Então, é uma expressão contábil, mas do ponto de vista de organização dos dados, do ponto de vista da formação da base de dados, é no que nós vamos agrupar, né? A semelhança é dentro de um único espaço. É como se você tivesse gavetas e você fosse colocando ali as transações idênticas dessa gaveta. É lógico que nós estamos num tempo muito mais moderno do que guardar as coisas em gaveta, né? Principalmente as de ordem legal, né? Legítima. Mas a gente vai mostrar no final dessa aula uma forma de como isso pode ser representado, esse conceito de armazenar em cada um no seu pedaço assim, ou na sua forma específica de agrupamento. Então, o que é o plano de contas? É esse conjunto de contas que eu imaginei ser necessário para representar todas as minhas transações. Então, o plano de contas ou plano contábil é o conjunto dessas individualidades que eu imaginei ser importante eu registrar separadamente. Então, por exemplo, eu preciso controlar patrimonialmente os recursos que eu tenho em instituições financeiras. Então, digamos que eu tenho a conta em 3 instituições financeiras. Então, eu posso agrupar tudo em, por exemplo, depósitos bancários, uma conta que represente todos os depósitos bancários que eu fiz. Mas se eu assim registrar, eu não sei o quanto eu vou ter de valor no banco A, ou no banco B, ou no banco C. Aí eu preciso de um outro detalhamento. Eu vou registrar cada depósito bancário no seu banco especificamente. Então, todos os depósitos bancários que eu fizer no banco A, estará lá no banco A, e no B e C sucessivamente. Assim como todos os saques, todas as retiradas de recursos de cada uma dessas contas do banco A, B ou C, eu vou fazer da mesma forma. O que eu sacar do banco A, eu vou registrar no banco A, e não no banco B ou C. E assim eu tenho o controle, né, de todas as transações, especificamente de entrada e saída de recursos patrimoniais de cada conta. Então, esse exemplo da conta bancária, né, vale para qualquer outro recurso classificado como patrimonial. E o plano de contas vai ser esse conjunto de contas unitárias detalhadas por um determinado tipo de categoria, né? E assim eu tenho todas as transações devidamente registradas e detalhadas de acordo com o quê? Da minha necessidade de informação. Então, se eu quero detalhadamente as transações na forma de relatório, eu tenho que ter um plano de contas detalhado. Se eu não preciso de relatórios detalhados, eu não preciso necessariamente detalhar em inúmeras contas e nem em subcontas, em um detalhamento mais rigoroso. Então, é isso que é importante. Primeiro, eu tenho que decidir qual o nível de detalhamento que eu preciso das minhas transações. E é esse detalhamento que eu tenho como meta, como a gente colocou aqui no nosso fluxo, né? Esse detalhamento, aqui eu sou limitado pela lei, pelas obrigatórias. Mas esse detalhamento gerencial, quem decide é aquele que tem o poder de decidir se ele quer ou não de forma detalhada. Aqui eu tenho que seguir o rigor da lei. Aqui eu posso ter, né, de forma mais ampla possível. E é o gestor, aquele que decide, que impõe o detalhamento das contas e o número de contas que ele precisa. Então, o plano de contas tem que refletir isso. O armazenamento de informação, formando a base de dados monetária, e aqui que eu digo se eu quero informação monetária e se eu quero informação quantitativa. Então, as contas têm que ser estipuladas de acordo com esse objetivo dos relatórios gerenciais, não obrigatórios, mas cada gestor tem a liberdade de criar, e aquelas situações ditadas por uma legislação.
Então, esse processo é extremamente relevante para que realmente eu consiga ter a contabilidade como a minha base de dados única. Tá? Muito bem. Agora, não basta só eu olhar a questão dos relatórios, detalhados ou não, e aí gerar o plano de contas adequado. Eu também tenho que ter em mente que existem pelo menos duas categorias de contas que são importantes na formulação desse relatório. E quais são? Primeiro, as contas patrimoniais. Então, como o nome está se reportando, contas patrimoniais tem tudo a ver com o patrimônio, ou seja, tudo aquilo que se definiu na última aula como bens e direitos e obrigações, ou o conjunto de bens, direitos e obrigações são expressos pelos conceitos de ativo e passivo. Então, as contas patrimoniais serão sempre aquelas contas que vão registrar as transações que envolvem ativo, passivo e patrimônio líquido. Ou seja, tudo que representar na minha transação, na minha decisão, um bem, um direito ou uma obrigação, nós vamos classificar como contas patrimoniais. Ou seja, essas transações, essa decisão, ela vai movimentar recursos que estão categorizados como bens, direitos e obrigações. Então, é um grupo de contas que tem um significado de avaliar a mutação ou as variações que ocorrem no patrimônio de uma organização. Elas também são interpretadas como contas permanentes, ou seja, sempre existirão enquanto existir o elemento patrimonial. Então, enquanto existir um terreno, vai haver a conta patrimonial destinada a registro de terreno. Enquanto existir depósito numa conta bancária, vai existir o direito da organização sacar recursos dessa conta bancária. Então, enquanto existir o bem, o direito ou a obrigação, né, eu fiz um empréstimo, enquanto eu não liquidar o empréstimo, eu tenho a obrigação de pagar. O dia que eu não tiver nenhum empréstimo a pagar, ela deixa de existir. Então, as contas patrimoniais, elas têm essa característica de permanência. Enquanto existir o fato, tem que existir a conta. Então, é muito importante isso, porque elas vão medir sempre a riqueza, né, patrimonial de uma organização. E o outro tipo de conta? Contas de resultado. O que é essa categoria de contas, detalhadas ou não, como a gente já falou anteriormente, que representam essa nomenclatura? Então, são as contas que aparecem nos demonstrativos financeiros de ordem gerencial ou não e não representam elementos patrimoniais. Então, elas têm que ser diferentes das contas patrimoniais no seguinte aspecto, né? Por exemplo, uma conta de despesa. Então, uma despesa de aluguel não é uma conta patrimonial, porque eu usei um determinado prédio, uma instalação, por meio de um contrato de locação. Usei, paguei. O dia que eu sair deste contrato de aluguel, deixa de existir a obrigação de pagar aluguel e essa despesa, esse gasto, vai ser temporário. Essa é uma outra situação. Enquanto existir o contrato, eu sou obrigado a pagar, mas eu só pago se usar. E a outro tipo de conta é a conta de receita, ou seja, aquilo que representa ganhos, entrada de recursos. Então, as contas de resultado normalmente têm essa característica. Um grupo de contas representam as entradas, os ganhos, e outro grupo de contas representam as saídas, mas não em questões de gastos vinculados à movimentação patrimonial, mas a uma utilização de recursos, bens ou serviços, né? E isso vai ser registrado separadamente porque essas contas registram aquilo que
a gente utiliza para atividade operacional e no final de um determinado período, que normalmente se chama um exercício fiscal, exercício social, a gente faz o confronto. O quanto que eu tive de ganhos, o quanto que eu tive de entrada de recursos e o quanto eu gastei. Então, se as receitas forem iguais aos gastos, nós vamos ter um empate, né? Receita igual gasto, na forma de gastos não patrimoniais, eu vou ficar sem um resultado positivo, vou ficar no zero de resultado. Se as receitas forem menores do que as despesas, os gastos, nós vamos ter um resultado negativo, ou seja, eu não gerei ganhos suficientemente para cobrir os gastos classificados como despesas, tive ganhos e tive lucro nesse período em que eu estou fazendo a apuração. Então, as contas de resultado, elas têm essa característica. Elas existem por um determinado período de tempo para que eu possa fazer a apuração se eu tive ganhos ou perdas naquele período em que eu estou fazendo a mensuração. Então, por isso que as contas de resultado são classificadas como contas transitórias. Apurei o resultado, se encerra, essas contas deixam de existir, o resultado será sintetizado na expressão de lucro ou prejuízo. E isso vai estar registrado na questão patrimonial. Então, como que estará registrado? Se teve lucro, esse lucro pertence a quem de direito. Quem que é o, digamos assim, aquele que tem o direito sobre o lucro? O acionista, o investidor, aquele que oficialmente capitalizou a organização para a sua atividade fim, para a sua atividade específica. Da mesma forma que ele tem direito ao resultado positivo denominado lucro, ele também tem que arcar com o resultado negativo, denominado prejuízo. Por isso que, depois de apurado lucro ou prejuízo, os dois resultados, os dois tipos de resultado, estarão devidamente registrados na situação patrimonial. Então, se a organização teve lucro, se a empresa teve lucro, vai ser registrado na forma de lucro. E se ela teve prejuízo, vai ser registrado na forma de prejuízo. E, particularmente, como nós falamos na aula anterior, né, o que pertence ao acionista sempre estará registrado no patrimônio líquido. Então, lucro ou prejuízo são contas específicas daquela parte das obrigações que a organização tem com terceiros, denominado patrimônio líquido. Então, nós vamos ver isso com mais detalhe nas próximas aulas. Mas é importante esses dois conceitos de conta que acabamos de comentar. As contas patrimoniais e as contas de resultado no contexto do nosso plano de contas. Então, a gente precisa dessas categorias de contas. Como a gente pode trabalhar com inúmeras contas em uma quantidade muito detalhada, vai exigir muita diferenciação entre elas, para a gente saber exatamente como armazenar essas informações, a gente vai ter que classificar. Então, a classificação é a divisão desse conjunto imenso de contas que a gente precisa. Então, nós vamos classificar por características de classe e subclasse de determinado tipo de transação. E mais do que simplesmente subdividir em conceitos de classe e subclasse, nós vamos também precisar codificar. Então, hoje, num ambiente extremamente sistêmico e computadorizado, você precisa trabalhar com as contas identificadas por determinados registros e, normalmente, esses registros são numéricos. Então, eu vou precisar classificar e codificar as contas. Então, numa representação muito simples para a gente encerrar essa importante aula de plano de contas, aqui eu coloquei uma referência como se a gente tivesse aquelas pastinhas, né, que a gente tem lá no HD do nosso computador. Então, eu posso nomear e detalhar essas pastinhas de acordo com a minha necessidade de relatório. Então, eu vou armazenando aqui, né, as transações idênticas e cada uma delas estará fornecendo uma informação.
É apenas um exemplo muito simples, mas que tem a capacidade de mostrar como eu devo me organizar. E eu vou abrindo essas pastinhas como a gente faz lá no nosso computador. A gente vai detalhando, abrindo mais pastas e subpastas de acordo com a nossa necessidade e também a nossa capacidade de organização. Então, quando a gente é muito detalhado no nosso objetivo de organização, evidentemente que o nosso HD é muito amplo em pastas e subpastas, armazenando as informações. Então, é apenas uma referência para não ficar só no conceito, não quer dizer que isso é o melhor para se fazer, muito pelo contrário, há sempre condições de se fazer melhor do que isso, ok? Então, com isso, a gente está encerrando essa primeira aula de plano de contas. O plano de contas vai ser muito presente nas nossas decisões e na nossa capacidade de organização daqui para frente. Então, recomendo que vocês façam as leituras indicadas, as atividades para consolidação desses conceitos. Entendam como não preliminares e superficiais, muito pelo contrário. É muito importante a consistência, a segurança que vocês tenham desse conceito para que os próximos passos sejam efetuados com mais segurança. Muito obrigado e até a próxima aula.